Honra estar aqui com vocês nesse bate-papo e espero que a gente tenha aqui momentos proveitosos aqui de troca de ideias sobre comunicação. Já tivemos, já no passado não muito distante, que o senhor teve a gentileza de comparecer no programa. Essa, se não me engano, é a terceira vez. Terceira vez. Vez que o senhor nos brinda aqui com a sua presença. E não sei se você se recorda, mas nós fizemos inclusive uma vez online, na época da pandemia. Na pandemia, fizemos. Nós tivemos a oportunidade de fazermos uma online. Lembro-me, sim. Mas vamos embora, já estamos aqui com a pauta, sua pauta que o senhor fez a gentileza de encaminhar, né, muito bem elaborada como de costume. Então nós vamos para a primeira pergunta. Professor Rogério, saber se comunicar em público é fazer boas apresentações para uma pessoa ou um grupo, ou é um dom ou algo que se pode aprender? Você sabe, Pedro, que essa pergunta ela é bem pertinente porque muita gente acredita que saber falar em público, saber vender, saber se comunicar bem é um dom. E no final das contas, eu costumo dizer que existem pessoas que possuem facilidade para se comunicar melhor, porque aprenderam com o decorrer da vida, ou às vezes é natural dela. A gente vê às vezes crianças já com uma facilidade de se comunicarem bem. São algumas habilidades comportamentais que envolvem o gostar de outras pessoas, gostar de ser percebido, se interessar pelos outros, que levam a pessoa a acabar se comunicando de forma melhor. Mas no final das contas, mesmo quem não tem essas habilidades, pode aprender a se comunicar bem. Então, eu digo que saber se comunicar bem envolve uma predisposição baseada na história de vida do indivíduo, que o desenvolveu a isso, desenvolvendo habilidades comportamentais, mas também envolve técnicas. Eu posso ter uma pessoa que não tem absolutamente nenhuma habilidade desenvolvida anteriormente. Entretanto, se você se dispõe e se dedica a observar as técnicas, a ler os livros, a fazer cursos de comunicação, você pode treinar estas habilidades, incorporar para si, e você pode se transformar num grande comunicador, como é o seu caso, um excelente comunicador aqui na rádio. Muito obrigado. A minha excelência em comunicação ela é pertinente ao que os meus convidados, como não é o seu caso, de virem aqui no programa para conversar comigo e com os nossos ouvintes. Mas eu iria fazer uma pergunta à parte aqui da pauta que o senhor fez a gentileza de me encaminhar, mas eu vou deixar para uma outra, para a decorrência do programa. Vamos aqui a sua pauta. Pode perguntar o que quiser, tá? Está aberto aqui para bater papo. Eu tenho certeza disso. Professor Rogério, é incontestável que ter uma boa comunicação pode abrir as portas e ajudar a se destacar ainda mais na vida. Para o vendedor de qualquer produto, parece que se comunicar é ainda mais importante. Como o senhor vê a importância da comunicação para os vendedores de seguros? Pois é. Né? O que eu falo aqui serve para o vendedor de seguros, serve para o vendedor de automóveis, serve para o vendedor de ideias, porque de repente... aliás, eu falo que vender seguros tem muito a ver com a questão de vender ideia, porque é um intangível, né? Você não está vendendo um produto diferente de vender, nós estamos com um copo d'água aqui na frente. Quem vende um copo está entregando um produto para o cliente. Quem vende seguros está oferecendo para ele um papel. Hoje em dia nem papel tem, né? Porque é digital. Nem papel tem. É verdade. Você está oferecendo um papel, um intangível, que ali naquele papel está descrito um monte de coisas que ele espera não precisar. Então olha que desafio que é vender seguros. Mas no final das contas, a comunicação ela vai ajudar demais o representante comercial da área de seguros, porque vender seguros é vender confiança. Vender seguros é vender segurança. Perfeito. Quem compra seguros, compra esperando que não vá precisar usar. Perfeito. Mas também compra com a esperança de que se um dia precisar, ele terá a cobertura E isso é transmitido muito mais do que pelo papel, é transmitido por quem o atende. Então, a comunicação, neste caso, para o vendedor de seguros, para o representante comercial de uma empresa de seguros, ele vende em primeiro lugar a ele mesmo. A excelência profissional do indivíduo, a segurança, a idoneidade. Você pode ter um produto extremamente barato, um
produto extremamente em conta em comparação com o mercado. Mas eu aposto que pelo menos para 80%, eu não estou dando um dado baseado em pesquisa, eu estou dando um dado que eu suponho, pelo menos para 80% das pessoas, se você fizer uma oferta de seguro extremamente barata, pode ser metade do preço do que o seguro do concorrente oferece, mas se você se posicionar, você representante da empresa, como alguém que não gera confiança, que não transmite uma boa impressão, que não se apresenta como alguém idôneo, alguém honesto, alguém que você pode botar a mão no fogo, né? Fazendo aí essa metáfora, é muito provável que o preço ele vai cair para segundo lugar, ele vai valer bem menos. Então, falando aqui dessa questão, né, da importância da boa comunicação, a gente cria a primeira conexão com o indivíduo a partir daquilo que a gente comunica para ele. E por incrível que pareça, a gente começa a comunicar não é com palavras, é com o não verbal. Perfeito. A maneira como eu me visto, a maneira como eu sorrio para a pessoa, ou a maneira como eu não sorrio para ela, a maneira como eu me comporto diante dela, a minha postura física. E eu gosto muito de fazer uma comparação. Quando a gente, muita gente aqui na fase primária, né, na fase inicial da escola, fez lá as aulas de teatro, ou então fazia uma encenação na escola para representar algo que aprendeu em alguma das matérias. Principalmente história, geografia, tinha muito disso, né? A gente utilizava as habilidades artísticas. E eu falo, olha, quando você quer mostrar um personagem histórico que era poderoso, você fazia uma postura corporal, você podia não ter nem fala, mas você faz uma postura corporal, de peito aberto, queixo levantado, olhar de soberba, né? Um olhar por cima. Se você fazia um personagem que era deprimido, acanhado, tímido, a postura era o contrário. Corpo fechado, ombros arqueados, cabeça para baixo, semblante triste. A gente faz isso no dia a dia. Esse era o não verbal que a gente fazia na escola para representar as pessoas. Mas a gente, sem perceber, a gente faz isso no dia a dia. Se eu vou para um cliente onde eu não estou bem emocionalmente, se eu não conseguir me conectar com a proposta que eu quero fazer para ele, de segurança, de bem-estar, de conforto, de promessa de uma estabilidade para o futuro que o seguro pode oferecer, eu fatalmente acabo comunicando isso. Se eu não estou conectado com isso, eu conecto com o meu estado emocional do antes da visita. Se eu estava preocupado ali com as dívidas, se eu estava preocupado com um problema de saúde, eu tenho muita chance de transmitir isso no não verbal. Alguns estudos dizem que a gente já constrói uma impressão, a gente já faz um julgamento de valor em relação ao outro após 3 segundos de contato. Perfeito. 3 segundos é o suficiente para comunicar alguma coisa. Existe um outro autor de livro, me foge agora o nome do autor, mas ele escreveu um livro chamado Como Convencer as Pessoas em 90 Segundos. E ele daí nesse livro ele fala, olha, ok, 3 segundos você já passa alguma coisa. Mas em 90 segundos, mesmo que a primeira impressão não tenha sido tão boa, o que é importante que seja boa, mas mesmo que não foi, você ainda tem mais 90 segundos para conseguir convencer alguém, usando não verbal, o verbal, expressão corporal, facial, gesticulação, entonação de voz, você consegue usar isso para convencer e encantar outra pessoa. E todas essas qualidades que o senhor acabou de mencionar estão inclusas nas aulas que o senhor dá, nas palestras que o senhor faz. Sim. Inclusive, se me permite, eu tenho um curso online. Eu estou aplicando agora, atualmente, um curso online ao vivo sobre técnicas de comunicação, que não são focadas especificamente para vendedores, são para futuros professores, para futuros palestrantes. Então é um curso que depois as aulas estão ficando gravadas ali, estão sendo gravadas, para que tanto os alunos agora quanto futuros alunos queiram assistir e possam assistir essas aulas online. E essas aulas têm durabilidade de quanto tempo? Cada aula são 2 horas de duração. 2 horas. Eu tenho um programa de 8 aulas. 8 aulas diárias? É uma vez por semana, porque eu passo lição de casa. Porque uma coisa, falando de oratória, né? Não especificamente, embora para vendas é a mesma coisa, tá? Mas falando de oratória, você não consegue desenvolver habilidades de um bom comunicador sem treinar. Perfeito. Porque a tua excelência que você encontrou aqui no teu trabalho, ela veio de tantos anos como na área de seguros, se comunicando com pessoas, vendendo, coordenando grandes equipes, como fez no Bradesco,
E também tantos anos aqui comunicando na rádio, né? Falando. E eu tenho certeza que com o tempo, a cada pergunta de um ouvinte, a cada participação de alguém, você ia aprendendo alguma coisa nova e acrescentando na tua técnica. É a rodagem que nos dá isso. Por isso que um curso de comunicação, ele é mais efetivo quando ele tem exercícios práticos e você tem tempo para praticar esses exercícios. Nada contra quem faz um curso, por exemplo, de 8 horas de duração um único dia. Se é o que você pode fazer, invista nisso. Mas a recomendação é que você faça cursos mas com doses homeopáticas, né? Algumas aulas, uma vez por semana, e no decorrer de cada semana, né? No intervalo de uma semana a outra, que você pratique as técnicas que foram ensinadas. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já. De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui entrevistando prazerosamente o querido amigo Rogério Quirucci, que já esteve aqui conosco aqui umas 3 vezes, umas 3 vezes. E nele está novamente aqui, por quê? Porque as pessoas solicitam que ele compareça novamente quando ele tem novidade para apresentar ao mercado. E a novidade ele já foi mencionada aqui na abertura do programa, que é o tema da nossa entrevista de hoje. Vamos lá. Nós temos aqui na terceira pergunta, de um modo geral, qual a principal falha de comunicação que o senhor percebe nos vendedores? Pois é, por incrível que pareça, a principal falha de comunicação, ela não está na maneira de se comunicar. Existem falhas, muitas vezes, na maneira de falar e sobre o que falar, mas a principal falha começa antes de você falar, começa no ouvir. Se eu não sei ouvir uma outra pessoa, se eu não estou aberto para ouvir a pessoa, e dificilmente eu consigo codificar o que o outro tem como medo, tem como expectativa, como esperança. Eu não consigo entender aquilo que é valor para uma pessoa e talvez valor para outra, ou o que não é valor para uma pessoa. Quando a gente fala de uma... Vou dar um exemplo aqui, trazendo de novo aqui para o mundo dos seguros. Quando a gente fala de uma apólice, por exemplo, de seguro predial, né? Um seguro residencial, a apólice ela pode oferecer várias coberturas relativas a incêndio, a questões com uma chave que quebra, o chaveiro, o conserto de um vidro, a parte elétrica. Se eu parar aqui, eu vou vender um seguro para o Pedro, e eu chegar aqui e falar, olha, as coberturas que o meu seguro te oferece são A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Na terceira você já está com sono. Porque eu estou falando muita coisa. E antes eu deveria ter perguntado, Pedro, o que é mais importante para você na cobertura de um seguro? O que você acredita que é mais importante, que você mais precise, ou alguma coisa que você já viveu e que você julga que você não queria ter mais esse dissabor, essa dor na sua vida. E de repente você me conta, olha, uma vez pegou fogo na parte elétrica de casa e graças a Deus não aconteceu nada, mas foi uma dor de cabeça mandar arrumar tudo, gastei um dinheirão. Então eu começo a imaginar que de tudo que o meu seguro oferece, a parte do incêndio é a mais importante. Claro. Porque você já teve uma experiência como essa, ou você já ouviu falar e foi o que você verbalizou como aquilo que te chama mais atenção. Então, as principais falhas é não identificar qual é o ponto de atenção do cliente ou da pessoa com quem você se comunica. E segundo, outra falha, que muitas vezes é oriunda dessa, é querer falar tudo em 3 minutos, em 2 minutos. Quem fala de tudo, praticamente não está falando de nada. Porque muita informação eu me perco. Então, algumas das falhas que a gente vê nos profissionais de vendas, a ansiedade, primeiro não ouvir o cliente, e para eu ouvir eu preciso saber, antes de mais nada, fazer boas perguntas, saber fazer perguntas e me calar para ouvir. Deixar a pessoa falar. Se não ficou claro, se você não conseguiu entender ainda, pergunte mais. Eu aprendi que os grandes vendedores são aqueles que falam menos do que o cliente. Outra coisa interessante, quando eu peço para o cliente explanar sobre a vida dele, é preciso lembrar que para a maioria de nós, falar sobre nós mesmos é prazeroso. E quando eu tenho uma pessoa que se sente confortável para abrir sobre a vida dela para mim, eu aumento a chance de fazer negócio com ela.
porque ela se sentiu confortável e segura a ponto de abrir uma particularidade ou contar uma história. As pessoas gostam disso. Eu vou trazer para uma coisa mais intimista ainda. Todo mundo que é pai e mãe adora falar do filho, adora contar a história sobre o filho. Todo empresário adora contar a história de como chegou onde chegou. Toda pessoa bem-sucedida gosta de contar como foi sua jornada de trabalho até ele sentar na cadeira que ele senta e ser um chefe, um líder. Então, quando você dá oportunidade para a pessoa falar, você está criando uma conexão forte. Essa é a primeira falha que a gente vê. É não dar chance para o outro, para o cliente se expressar. A segunda, como eu já disse, querer falar tudo, fazendo uma apresentação de vendas, falando de um monte de coisas que não estão dentro do foco e do interesse do cliente. Imagina que você fosse comprar um carro, e agora eu vou trazer aqui para uma compra no mercado automotivo. Você vai comprar um carro porque você teve trigêmeos. Você teve trigêmeos, o que você precisa? De um porta-mala grande. Um porta-malas grande para colocar o carrinho de bebê triplo, para colocar a mala das crianças. Não adianta um vendedor parar para mim e começar a falar sobre o motor. Porque o meu interesse é o porta-malas. Então, mais ou menos esses são os principais problemas que eu vejo. Existem outros, que se der tempo a gente até explana aqui, dando alguns exemplos, mas esses são os dois principais problemas que eu identifico. Uma pessoa, por exemplo, assim, acanhada, que se sente, digamos assim, envergonhada diante de um público, e esse público pode ser de 2 pessoas, pode ser de 20, 200 pessoas. Essa pessoa tem condições, de acordo com os seus conhecimentos aí, com as suas orientações, os seus ensinos, essa pessoa, podemos acreditar que essa pessoa venha a ser um profissional de qualidade? Eu acredito, porque mesmo sendo acanhado, porque quando a gente fala nas virtudes de um bom vendedor ou de um grande vendedor, a gente pode falar pelo menos sei lá, umas 4, 5, 6 virtudes que ele pode ter. Não significa que você vai encontrar todas as virtudes no único ser humano. Mas, por exemplo, eu dei muito treinamento para o segmento automotivo. Trabalhei muito treinando vendedores de automóveis e também vendedores de seguros de automóveis, às vezes associados ali a uma concessionária. Eu conheci um grande vendedor de automóveis, um senhor de origem japonesa, e ele trabalhava numa marca japonesa de veículos. Ele era um senhor de origem japonesa, e é comum a gente encontrar pessoal de origem asiática, particularmente os japoneses, pessoas mais reservadas, mais sérias, mais introspectivas. Ele era uma pessoa muito assim. Entretanto, um dos melhores vendedores que eu conheci. Porque embora ele não fosse um falastrão, uma pessoa que falasse, contasse histórias, desse risadas, o que para muita gente é agradável, eu gosto de gente que trabalha não sendo espalhafatoso, mas sendo descontraído. Eu gosto desse perfil. Mas esse senhor, embora não tivesse esse perfil mais descontraído, mais expansivo, ele tinha um outro predicado que o transformava numa pessoa diferente no mercado onde ele atuava. Ele era preocupado com os outros. Então, quando ele fazia um atendimento, ele perguntava sobre as pessoas e prestava uma atenção naquilo que as pessoas faziam ou falavam. E ele se mostrava solidário quando alguém expressava uma dor, uma preocupação. Ele acompanhava essa dor com o não verbal dele. Embora ele fosse reservado, muito equilibrado, quando a pessoa falava de um sofrimento, de uma preocupação, ele acompanhava com as expressões faciais dele e demonstrando, fazendo marcações com a cabeça. Quem está nos ouvindo na rádio não está vendo, mas eu estou aqui, fazendo sinal com a cabeça. Então, quando um cliente dizia, poxa, eu tenho muita preocupação com tal coisa, ele mudava a expressão facial, olhava nos olhos do cliente e concordava com ele, fazendo um breve sinal, um leve sinal com a cabeça. Era uma comunicação não verbal que dispensava ele falar, puxa, sério, que duro, que difícil. Mas era o suficiente para causar no cliente um impacto de, puxa, ele está me entendendo. Eu fui entendido. Por isso ele era um grande vendedor. Ele foi um grande vendedor. Não tenho contato com ele há mais de 10 anos, mas eu me lembro na época que ele era reconhecido como um grande vendedor de automóveis. O vendedor, independentemente de mercadoria, o que ele venha comercializar, se ele fala muito, se ele conhece bastante aquilo que ele vai apresentar, digamos assim, para o futuro cliente, e fala, isso não causa um certo incômodo para o cliente, para o eventual cliente que ele está querendo conquistar? Exatamente. Existe uma teoria
que é a teoria da miopia de marketing. A miopia de marketing foi desenvolvido lá para os anos, se não me falha a memória, anos 30, anos 40 do século passado, pelo Theodore Levy, o conceito de miopia de marketing. E o que ele falava na época, e que para mim ainda é verdade hoje, ele dizia o seguinte, ele falava, algumas empresas e alguns representantes comerciais, eles sofrem de miopia de marketing quando eles começam a se fascinar pelo produto. O que é fascinar pelo produto? Eu acho tão maravilhoso o que eu vendo, tão extraordinário, que fiz uma coisa importante, aprendi tudo que o meu produto faz, que o meu serviço oferece. Isso é ótimo. Mas eu quero contar para todo mundo tudo isso que ele faz. Então, fascinado pelo produto, eu paro aqui do lado do Pedro para vender um seguro de automóveis para o Pedro e eu começo a contar tudo de maravilhoso que o seguro tem. Só que esse seguro aqui, ele oferece desde o carro reserva em tais situações, durante tantos dias, tal modelo. E aqui eu estou preocupado em te contar os detalhes de qual carro você vai pegar, quantos dias, que hora você pode pegar o carro, que hora você pode devolver. Isso não é importante naquele momento. Vendedor que fala demais, que quer contar muito detalhes sobre o produto, geralmente ele cansa o cliente. E ele faz com que o cliente tenha mais dúvidas do que certezas. E quando eu tenho muitas dúvidas, eu fico indisposto a comprar. Cliente com medo, cliente com dúvida, cliente confuso, não compra. Eu me lembro, eu trabalhei por um tempo, eu trabalho dando treinamentos não só para a área de seguros, para o mercado em vários segmentos. E numa época eu trabalhei para uma gigante do setor do varejo, que é a Unilever. E eu me lembro de um estudo feito por uma consultoria paga pela Unilever, que dizia o seguinte, se você fizer uma observação, um teste de observação no mercado, se você tem no mercado uma prateleira ali com 2 maioneses, você faz uma pesquisa antes com quem entra no mercado. Quais são os itens que você tem interesse de comprar? Ele marcou ali maionese nos itens. Ele entra no mercado, ele tem uma prateleira com 2 opções, ele compra uma das 2 opções de maionese. Ele foi com a finalidade de comprar maionese, ele compra maionese. Aí o mesmo teste, perguntando, quais são os itens que você quer comprar? Marcou ali maionese, eles ficam de olho no cliente. Eles colocam uma prateleira com 10 opções de maionese. Maionese com sal, maionese sem sal, com limão, sem limão, com alho, sem alho, com verde, sem ovo, sem óleo, sem azeite. Tem ali um monte de opção. 30% em média das pessoas deixam de comprar maionese porque tem muitas opções. Qual que é a tradução disso? Quando você tem muita informação e muito detalhe para decidir, a tendência é não decidir. Eu vou para casa, eu penso depois na maionese. Se ela não é tão importante assim, deixa para lá. Porque eu estou confuso agora. É a mesma coisa na hora de comprar um seguro ou comprar um item mais complexo. Se alguém começou a me falar de muita cláusula, muito senão, muito porém, muita questão que eu preciso ficar atento para decidir, eu não vou decidir agora. Eu vou embora, não compro e vou pensar. E aí passou o momento da compra. É verdade, é verdade. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Rogério Quilucci, que ele é um empresário, né? Palestrante, professor, né? E tantas outras atividades importantes, digamos assim, para o que ele se oferece para proporcionar a nós aqui da Rádio Imprensa FM e aos meus ouvintes aqui do programa. A entrevista está sendo maravilhosa, como foram as outras entrevistas anteriores, e nós vamos dar sequência, evidentemente, à sua entrevista de hoje. Eu me sinto em casa aqui, é só me chamar que eu venho. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais um espaço aí para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Aguardem. Olha, de volta com a nossa programação de hoje, de um modo geral, qual é a principal falha de comunicação que o senhor percebe nos vendedores? Até dando prosseguimento, né? Eu já respondi uma pergunta semelhante a essa, né? Sobre falha, mas eu tinha que até falado para o Pedro que eu ia contar uma historinha que talvez muita gente aqui vai se identificar. Sobre uma comunicação cansativa. Uma comunicação cansativa. Uma pessoa que se comunica utilizando expressões que o cliente não está predisposto a aceitá-las, ele geralmente cansa o cliente. E eu vou dar um exemplo. Eu trouxe aqui um texto para eu ler. Imaginando, eu vou pedir para os ouvintes aqui, para o Pedro imaginar, que eu sou o piloto de um avião. Vocês entraram num avião para fazer uma viagem e eu sou o piloto do avião.
E eu gostaria que vocês tentassem identificar a consistência da minha comunicação e o que ela causa de expectativa e de sentimento em vocês. Imagina, todo mundo subiu no avião, o avião decolou, acabou de decolar, eu abro então o microfone e digo: senhores passageiros, aqui é o seu comandante, Rogério Quelucci. Nesta época do ano, costumeiramente, a nossa rota apresenta tempestades e muita turbulência. Como que por milagre, fomos informados que hoje o tempo é bom. Por enquanto, não há previsões de grandes nuvens carregadas, ventos fortes e solavancos. Mas vamos torcer para que o pior não aconteça e nossa sorte mude. Como não sou uma pessoa de muita sorte, é provável que durante este nosso percurso, esse tempo bom não perdure até o final do trajeto. Por isso, caso alguma nuvem de tempestade surja em nosso caminho, tentarei ao máximo evitar as turbulências desviando da rota, para evitarmos maiores problemas. Do mais, desejo a todos um ótimo voo. Os amigos que nos ouvem aí, conseguem perceber que a linguagem foi toda baseada nos problemas? Ao invés de eu justificar que, olha que coisa boa, temos tempo bom, eu disse, olha, costuma ter tempo ruim nessa época. Parece um milagre que o tempo tá bom. A chance de mudar é grande. Percebam que em vez de eu tranquilizar dizendo que vocês estão em boas mãos, eu avisei que eu não sou uma pessoa de muita sorte. É muito provável que durante esse voo, que ele vai durar 2, 3 ou 4 horas, a tripulação toda e os passageiros que me acompanham vão ficar torcendo para que ele seja uma exceção e seja um dia de sorte para mim, porque será para os outros também. Tem muita gente que vende fazendo isso. Começa a vender falando do cliente que não fechou, falando que não conseguiu convencer a outra pessoa, falando da dificuldade, falando do problema. Quando eu faço um discurso muito carregado de não, muito carregado de destaque dos problemas, e veja, existe um momento certo para fazer o levantamento das informações, para fazer o cliente pensar no problema. Mas isso é técnica. Há uma técnica de comunicação utilizada em técnicas de vendas, em que eu faço perguntas para que o cliente pense no problema. Só que depois que eu suscitei o problema na mente dele, ele agora, para ele está claro, opa, existe um problema que precisa ser tratado. Depois que eu fiz isso, eu preciso trabalhar na mente dele, a minha comunicação tem que vir agora focando a resolução do problema. Eu preciso fazê-lo se imaginando com a solução do problema. Se a venda é de seguros, eu preciso fazê-lo pensar o seguinte: o quão confortável ele estará se caso acontecer algum problema, ele tiver a nossa cobertura. O quão seguro ele estará se caso acontecer alguma coisa, ele poderá contar comigo, com a minha consultoria, com a minha prestação de serviços, com o meu apoio. Então eu preciso trabalhar na mente do cliente com a minha comunicação, palavras positivas, palavras de esperança, palavras otimistas, baseadas na minha solução, porque desta maneira eu desenvolvo nele o sentimento da segurança, mas a segurança atrelada ao produto e a mim. Porque se eu fico o tempo todo só falando dos problemas, eu muito provavelmente vou desenvolver nele algum sentimento de insegurança. Se eu não conseguir pegar esse sentimento de problema e depois associar a segurança que eu vendo com o meu produto, com a minha consultoria, com o meu trabalho, eu tenho chance de perder a venda. É extremamente interessante. Puxa vida, cada vez mais eu me convenço de contar aqui uma breve história aí. Mas eu acho que não vai dar tempo não, porque a sua pauta está muito boa aqui. Eu gostaria de ouvir sua história, mas deixo você à vontade. Não, mas nós vamos numa outra oportunidade, o senhor vai se comprometer de voltar aqui no programa com essa ideia do senhor ter a expectativa do que o Pedro quis me falar sobre o jovem, etc. Está vendo como a expectativa é importante num vendedor, ou naquele que se propõe a comprar alguma coisa? Mas, enfim, quem é a pessoa indicada para tratar desse tipo de argumentos é o senhor. E eu estou aqui aprendendo exatamente nessa nossa entrevista. Somos todos aprendizes na vida. É verdade. E quem se coloca como mestre... Eu pratiquei artes marciais por muitos anos. Eu fazia karatê. E na academia que eu fazia karatê, meu mestre era uma pessoa extraordinária. E ele havia deixado escrito por um período,
academia de vez em quando reformava, mas por um período estava escrito na parede: o mestre deixa de ser mestre quando para de aprender. Então, os grandes mestres se colocam sempre na posição de aprendiz. Eu não acho que eu sou um grande mestre, mas eu sempre me coloco como aprendiz, para quem sabe um dia virar alguém melhor. Legal, legal. Professor Rogério, existe algum tipo de comunicação ou detalhe que deve ser evitado pelos vendedores? É esse que eu acabei de comentar, Pedro. O que é preciso ser evitado são as argumentações baseadas no não, no problema, no negativismo. Eu me lembro e aí eu vou trazer de novo para o exemplo da venda de automóveis. Do japonês. Isso, mas eu vou pegar um outro exemplo. Um vendedor, uma vez, que começou a fazer um discurso indevido, né, porque ele estava ali vendendo o produto dele, dizendo que o custo do carro, da maioria dos carros, era muito elevado. O carro dele tinha... o custo da manutenção do carro dele era em média de 15% a 20% mais barato do que o mercado. Até aí tudo bem, quando você fala de um benefício, né? Você fala de um custo de manutenção menor. Só que aí ele conta que ele era inexperiente, ele contou isso para mim, né? Ele falou, só que daí ele se empolgou em falar dos custos do carro. Aí ele começou a falar, o custo de um pneu, quanto custa trocar um pneu a tantos mil quilômetros, quanto custa a gasolina, o tanque do combustível aqui, esse tanque aqui tem 50 litros, faz o cálculo quanto que custa para encher. Ele falou que só falando ali dos custos, que todo mundo teria para comprar um carro, foi suficiente para o cliente falar, obrigado, eu vou pensar, eu vou embora. Aí ele conta que no começo da carreira dele, até que ele foi advertido por um colega, ele falou, meu amigo, você está espantando as pessoas, né? Você está falando dos problemas, e você esqueceu que quem entrou aqui, entrou para encontrar uma solução. Quem procura um seguro de carro, um seguro residencial, um seguro de vida, ele está procurando uma solução para um problema que ele não quer ter. Então, o principal foco é botar esperança no discurso e não colocar medo. É verdade. Olha, mas a sua presença aqui é sempre interessante, exatamente pelo fato de o senhor se colocar num posicionamento de passar instruções e passar aquilo que o senhor conhece, tanto a sabedoria, aquilo que o senhor pratica. Quer dizer, a arte de ensinar vendas consultivas, etc. Isso é muito importante. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas até fora daqui. Perfeito. Agora nós vamos continuar aqui com a sua entrevista. Na questão relativa à comunicação, o que um consultor de vendas deveria fazer para conhecer melhor o cliente? Conseguir vender mais ainda e cativar o cliente. Eu já tenho mais ou menos uma ideia, mas eu acho importante, talvez até, falar um pouquinho mais a respeito, porque isso é extremamente importante. O grande segredo da venda é saber fazer perguntas. Quanto mais perguntas você fizer para o cliente, mas aí tem um ponto importante, é saber fazer boas perguntas. Porque fazer perguntas, eu vou dar um exemplo, quando você fala com empresários, se você vai na empresa você quer vender um seguro para a empresa, dependendo da modalidade, você pode vender o seguro para uma máquina, para uma determinada máquina, ou você pode vender o próprio seguro patrimonial. Quando você chega numa empresa, e se você perguntar para o empresário, o que você faz aqui? É muito provável que você aí já criou uma barreira na comunicação, porque é uma pergunta ruim. Se eu fui visitar alguém, o mínimo que eu tenho que saber é o que ele faz. De preferência, que eu já conheça, já tenha, como a gente usa o termo hoje, stalkear, né? Stalkear é pesquisar sobre a pessoa nas redes sociais. Que eu já tenha stalkeado a pessoa para entender se ela tem rede social, qual rede social, o que ela costuma postar. Às vezes você descobre que ali, numa postagem do indivíduo, a coisa que ele mais gosta é de viajar e pescar. Poxa, então eu percebo que ele quer tranquilidade para poder viajar tranquilo. Então eu vou fazer perguntas para ele focado nesse universo, que é para onde ele costuma olhar. É o universo, o mundo dele. Agora eu fazer perguntas ruins do tipo, o que você faz mesmo aqui? Isso dá dinheiro?
Sabe, até perguntas duvidando. Eu já vi gente fazendo esse tipo de pergunta. O empresário, eu já fiz muito acompanhamento, né, de visitas de vendas, até para criar os cursos. E às vezes o vendedor fazendo... Eu vou dar um exemplo. Eu fui certa vez, eu não vou falar o nome da empresa, mas eu fui junto com outro consultor, que era o responsável por vender um projeto de treinamentos para uma empresa. E eu fui junto porque eu seria o palestrante que aplicaria esse conjunto de treinamentos. E uma grande empresa brasileira, mas que exporta para o mundo todo o produto que eles exportam. E nós entramos ali para visitar a sede da empresa e o representante comercial que estava fazendo às vezes. Eu só acompanhando para entender o cenário e os conteúdos que eu teria que criar para o curso. E aí a representante da empresa decidiu nos levar para uma parte da empresa onde havia uma escola modelo dentro da empresa que atendia a comunidade, porque mais da metade dos funcionários da empresa eram pessoas da comunidade onde a empresa ficava localizada. E ela começou a mostrar, olha essa nossa escola, a nossa escola tem uma excelência, o índice de recuperação de crianças, de inserção no mercado, tantos por cento viram funcionários nossos, a pessoa mostrando, falando disso com alegria. E eu aproveitando e fazendo perguntas, porque eu percebi que aquilo era o importante para ela. Não era falar do projeto de treinamento que seria vendido, mas seria transmitir para ela que eu tinha interesse por ela. E interesse pela empresa. E a pessoa se animou para falar sobre a escola, sobre... Aí, de repente, o representante comercial da empresa, que ia vender os meus cursos, virou e falou, ah, mas essa escola tem uma carona de escola pública, sabe? Daquelas... feito com tudo com aquele material, parece até reciclado, esses materiais. Sabe aqueles materiais bem baratinhos? Vocês fizeram isso aqui para construir... Ou seja, ele fez uma pergunta denegrindo o esforço da empresa. Matou a venda ali. Com certeza. E a gente não está falando do objeto em si da venda, que era um programa de treinamentos. Ele conseguiu matar a venda fazendo uma pergunta que diminuía aquilo que era algo muito valioso para a instituição, para a empresa. Portanto, se você quer aumentar a chance de fazer uma venda, eu preciso fazer perguntas inteligentes e perguntas que encaminhem o cliente a sentir confortável comigo, se eu sou o vendedor, sentir-se seguro com o meu profissionalismo e sentir-se seguro com o produto. Perfeito. Perfeito. Vamos abrir mais um espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Infelizmente, o último bloco do programa, quando o nosso entrevistado, como é o seu caso, comparece aqui para esclarecer pontos importantes a respeito do assunto pertinentes a vendas e tudo mais, claro que o tempo passa muito rápido, porque seriam tantas coisas que a gente teria que perguntar também. Mas, de qualquer maneira, o tempo está sendo aproveitado e vamos aproveitar, a partir de agora, o último bloco que nós temos aqui no programa. Vamos lá. Então, por gentileza, temos vamos abrir o espaço para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já. Olha, tá, mas para falar com o senhor é muito curto o tempo aqui. Obrigado. É muito curto. Eu vou conversar agora assumir a presidência de uma entidade, uma grande entidade. Um outro camarada que eu não conheço muito, mas o que era eu conheço bastante. E vou falar para ele, vou dar ideia para o senhor fazer uma palestra lá para eles, mas é coisa extremamente grande. Não sei se já ouviu falar, a assessoria de seguros. Não conheço. Isso nossa, é muito bom, é excelente isso, pegar esse pessoal para fazer, porque Aconsegue, chama-se Aconsegue. Acho que não, Aconsegue sim, a sigla eu já ouvi falar. Assessorias e tudo mais. E, pô, são muitos corretores de seguros, muitos aprendizes e tudo mais. Eu acho que valeria tanto a pena falar com eles lá para o senhor fazer lá, dar uma aula para o pessoal lá. Vamos lá. Eu vou conversar com eles. Aliás, se quiser ofertar para eles, aí a gente vê o serviço de vendas, né? Porque daí é uma parceria, né? É uma parceria. Uma parceria. Aí extremamente importante a parceria. De volta com a nossa programação de hoje, infelizmente, como já mencionamos no bloco anterior, é o último bloco.
da nossa programação de hoje. Estamos aqui conversando com o querido amigo professor Rogério, que está dando aqui aula daquilo que ele normalmente faz quase cotidianamente com outras pessoas que têm interesse em aprender muitas coisas. Mas, professor, na questão relativa à comunicação, o que um consultor de vendas deveria fazer para convencer melhor o cliente, conseguir vender mais e ainda cativar o cliente? Como é que funciona isso? Pois é, então vamos lá. A gente até já passou um pouco sobre isso aqui no nosso bate-papo, mas vamos considerar o seguinte: todo produto ou serviço, ele possui pelo menos 3 coisas. Características, que é o que exatamente o produto é. O produto ou serviço faz. Então, o preço é uma característica. As cláusulas que estão ali no contrato são características. Vantagens. Vantagens é quando eu consigo... Existem vários conceitos, né, que definem o que é uma vantagem. Eu gosto do conceito que diz que vantagem é quando eu consigo comparar com outra coisa. Então, vantagem em ter seguro, a vantagem em não ter. Quando eu comparo ter com não ter, eu estou fazendo uma comparação e mostrando vantagem. Quando eu comparo um tipo de seguro de uma empresa com o mesmo tipo de seguro de outra empresa, as características vão oferecer vantagens diferentes. Então, característica é o que é? Vantagem é resultado das características. E benefício é o conjunto de coisas que ajudam a pessoa a resolver um problema. E aí tem um quarto item que é importantíssimo, que é o resumo do benefício, que é o que a gente chama de valor. Valor é o que efetivamente resolve o problema do outro indivíduo. Então eu posso ter um seguro que me oferece característica de me cobrir no valor de R$100 mil os danos com o meu carro, por exemplo. Isso é uma característica. Vantagem em comparação, esse seguro ele é mais rápido no reembolso, enquanto o outro demora do concorrente 30 dias, esse daqui garante que em 1 semana você terá o dinheiro na sua conta. Então, em comparação com o outro, é rapidez. Tá? Qual é o benefício? O benefício é rapidez. Agora, pode ser que o valor, para mim, não esteja aí. Isso para mim não tem valor, porque eu não tenho problema de fluxo de caixa. Eu sou uma pessoa muito abastada, eu não tenho problema de precisar do dinheiro. Receber em 1 semana ou receber em 1 mês, para mim não faz muita diferença. Então eu primeiro preciso perguntar para você o que é valor para você. O que seria o fator decisivo para você tomar a decisão de comprar um seguro? Talvez eu fale o seguinte: olha, eu não gosto de ter encheção de saco, eu quero alguém que resolva de ponta a ponta o problema. Eu quero mandar uma mensagem de WhatsApp, não vou nem ligar. O que faria eu decidir é eu ter um corretor. Então não é o produto a questão, é a consultoria um corretor que, se eu mandasse um WhatsApp para ele, ele desenrolaria tudo sem eu precisar mexer em nada. Aí é que está o valor para essa pessoa. E o que acontece? Nós vamos encontrar pessoas que se apegam a ficar ali repetindo características, dizendo sobre características. Esse seguro, ele te oferece isso. Mas se para mim não é importante, eu não estou nem prestando atenção em você. Esse seguro, isso é característica. Olha, em relação ao outro, ele é mais barato. Pô, mas para mim, ser mais barato não importa. Então, a grande questão aqui, para você ser um consultor de negócios mais efetivo, de novo, eu vou ser repetitivo, é quando você consegue fazer boas perguntas. Dentro dessas boas perguntas, você conseguiu, da maneira como você pergunta, despertar a atenção do cliente, instigar nele o desejo, transmitir para ele segurança, entender da sua parte, entender exatamente o que é importante para ele, e a partir daí apresentar exatamente o que é importante. É claro que muitas vezes um produto ele pode ter um monte de características que o cliente precisa saber sobre elas. Claro que precisa. Mas para eu vender, a gente está falando de vendas, de capturar de fato o desejo do cliente de comprar aquilo. Primeiro eu tenho que mostrar o valor. O valor é o que é importante para o cliente. Primeiro eu falo disso. A hora que eu conquistei o cliente e o cliente falou, legal, é exatamente isso que eu preciso. Ótimo. Existem outros pontos importantes do senhor saber. O senhor gostaria de se informar sobre eles? E pode ser que o cliente fale o seguinte, não, olha, agora
eu já comprei. Agora fala com a minha esposa que ela fecha, ou então fala com a minha secretária, ou fala com o meu funcionário que daí ele dá prosseguimento. Até porque, dentro de um processo, e aqui é lógico, eu estou pensando aqui, existem modelos de vendas diferentes. Uma venda corporativa é diferente de uma venda para uma pessoa física. A venda para pessoa jurídica é diferente em alguns assuntos, ainda que é um ser humano que esteja comprando também. Mas, por exemplo, para uma pessoa jurídica, eu preciso entender que eu vou ter alguns personagens diferentes no cenário da compra. Uhum. Quem são esses personagens? E muitas vezes pode ser a mesma pessoa fazendo o mesmo papel. Eu tenho, por exemplo, no cenário da compra, de uma compra jurídica, eu tenho o comprador, que nem sempre é quem vai usar o produto. Uhum. Numa empresa, eu posso ter um departamento de compras. Eu tenho o decisor. O decisor geralmente é alguém que tem uma alçada maior, pode ser o dono da empresa, pode ser um diretor da empresa ou um gerente. Uhum. É ele que tem a caneta para assinar. Eu tenho o influenciador. É a pessoa que vai fazer comentários. Ela não vai nem usar o produto, nem decidir sobre o produto, mas ela interna da empresa, ela dá consultoria. E ela pode estar presente ali na hora de participar do processo de vendas. E eu tenho o usuário, que é a pessoa final que vai ser beneficiada. Olha, eu falei de 4 personagens, que os 4 podem estar presentes numa negociação de compra, e para cada um tem um interesse diferente. Eu vou precisar me comunicar com cada um de forma particular. Para o comprador, se ele não é o usuário nem o decisor, muitas vezes para o comprador o mais importante para ele é o processo burocrático da compra. Então eu tenho que falar disso, eu tenho que falar de facilidades na hora de fazer o processo de compra. Para o decisor, geralmente o preço é o mais importante. Para o usuário, é o prêmio, é o benefício final. Uhum. Para o influenciador, que ele só está ali para dar consultoria, por incrível que pareça, o mais importante para ele é o ego. Se eu sou o vendedor e tenho um influenciador na sala, o meu papel agora, para tê-lo do meu lado, é elogiar o conhecimento dele. Porque daí ele não vai fazer oposição a mim. Ele pode fazer uma oposição ao produto. Mas se eu tratei muito bem, se eu elogiei o conhecimento dele, ele vai ter uma postura mais simpática e amigável a mim como fornecedor do que ele precisa. Fantástico. Teríamos aqui mais 2 perguntas aqui. Eu vou dizer que a penúltima eu já respondi aqui, viu? E o tempo está curto, ela já estamos no final do programa. Como passa o tempo? 7h55 já, puxa vida. Eu acho que não vai dar tempo de fazer essa pergunta, quer dizer, fazer a pergunta dá, mas não vai dar tempo do senhor responder da forma como o senhor sempre responde as perguntas, com muita coerência, com muita competência, com muita capacidade, com muitos esclarecimentos. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, infelizmente não vai dar, são 7h56 já, puxa vida. Vamos fazer o seguinte, dê por gentileza, quem quiser falar com o senhor, quem precisar dos seus préstimos e demais, o que ele pode e deve fazer. Muito bem, olha, vocês fiquem à vontade, quem precisar aí de um programa de treinamentos focado em vendas, em técnica de vendas, ou técnicas de comunicação, como o curso online que atualmente eu estou aplicando, e inclusive as aulas são às segundas-feiras à noite. Quem tiver interesse em cursos de liderança, que é um outro assunto que eu trabalho bastante, desenvolvendo líderes e gestores de empresas para serem seres humanos melhores que impactam pessoas melhores, ou melhor, que ajudam seus liderados a também se transformarem em pessoas melhores e, consequentemente, acabam trabalhando melhor. Podem me procurar. Eu tenho o meu site, que é o meu nome, Rogério Chelucci. Chelucci é complicado de se escrever, mas eu vou soletrar. CHELUCCI. Rogério Chelucci. Tem o meu site. Minhas redes sociais, ali é aberto para mandarem mensagens pelo Messenger, pelas vias, até no meu Facebook tem a possibilidade de me mandar mensagens pelo WhatsApp. Eu estou à disposição para isso. E fico aí à disposição, aqueles que quiserem aí saber aí os preços e fazer uma consultoria sobre treinamento e desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, estou à disposição. Tem algum telefone assim que possa... Tem o meu telefone, é o 11, eu sou aqui de São Paulo, 981527860. 981527860.
Muito bem. Nós vamos aproveitar depois a despedida final. Nós queremos mandar um abraço aqui para os amigos da imprensa especializada do setor de seguros, o André Pena, da revista Insurance Corp, o João Carlos Labruno, da revista Segurador Brasil, o José Francisco Filho, da revista Seguro Total, e do Paulo Cato, da revista Cobertura. E, claro, um abraço também carinhoso aqui para o nosso querido amigo Cacá Siqueira, que daqui a pouco vai ocupar o espaço dele aqui no programa. E vamos fazer o seguinte: o senhor fica para fazer a despedida. O senhor tem 2 minutos para fazer a despedida. Infelizmente, o tempo é muito rápido. Bom, o que eu quero deixar uma mensagem final aqui. Por favor. Eu vinha conversando com o motorista que me trouxe do carro de aplicativo. Eu vinha falando que às vezes a gente não consegue trabalhar naquilo que a gente verdadeiramente gosta. Mas então, se você não trabalha com aquilo que você verdadeiramente gosta, aprenda a gostar do que você faz. Porque se você tiver prazer, e eu falo que se você gostar, se você se encantar com aquilo que você faz e souber que o que você faz pode ajudar em muito as pessoas, independente do trabalho que você faz, você talvez esteja ajudando sua família, a você mesmo. Com o seu trabalho você está ajudando as pessoas ao seu redor. Então faça com amor, faça com paixão. Porque por mais simples que for o trabalho, faça com alegria. Porque deve ser muito triste passar 8, 9, 10 horas por dia sofrendo com o seu trabalho. Então passe a gostar daquilo que você faz e você vai perceber que a vida vai ficar mais agradável, mais leve para você e para quem está ao seu redor. Essa é a mensagem final. Maravilha essa mensagem. Então, queremos agradecer mais uma vez aqui a sua presença no programa. Vamos repetir, claro, que é muito importante para todos nós. Então, prepare-se, o senhor será chamado brevemente para conversar com os nossos ouvintes a respeito dessa sua experiência fantástica com relação a vendas consultivas e tudo mais. Muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na nossa programação. E nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.